Na nossa reportagem, a gente resolveu contar a história dos paraguaios e bolivianos que eram escravizados aqui em São Paulo, né, por grandes marcas de roupa. Aí as pessoas perguntam, pô, mas todo mundo sabe que isso existe, todo mundo sabe que o boliviano, né, tá mesmo vindo para cá para trabalhar por baixos salários, para encontrar uma moradia, muitas vezes que beira a escravidão, né, e agora, mais recentemente, os paraguaios começaram esse movimento também. E aí o que eu acho mais interessante nessa matéria, nessa reportagem, é que assim, que quando a gente faz a coisa com vontade, as coisas dão certo, né? A gente tinha uma equipe bacana, né? Eu, cinegrafista e mais auxiliar, essa equipe que foi para lá. Aqui também a gente tinha um suporte muito legal, né? Nós fomos meio que na cara e na coragem. Era um idioma diferente, né? Que apesar de semelhante, não é nada fácil quando você está inserido dentro dessa cultura. Nós tínhamos a pauta básica, né? Que eram 2 contatos, né? Na Bolívia principalmente, um no Paraguai. E nós chegamos lá e demos sorte, né? Primeiro, na Bolívia, nós chegamos no dia em que estava havendo o que eles chamam lá de paro cívico, que é uma manifestação de gente descontente com o governo, querendo reclamar de falta de emprego e muito a fim de falar por que queria vir para o Brasil, né? Eu acho que a gente saiu do hotel, na porta do hotel, já encontramos essa situação, né, de gente querendo falar, querendo dizer o porquê que grande parte da população via no Brasil uma oportunidade de ganhar dinheiro mesmo vivendo nessas condições. E no Paraguai, na nossa primeira saída também, chegando lá na capital, nós pudemos acompanhar o comício, era mais uma carreata de um dos principais candidatos à presidência, né? E aí eu acho que é a questão de oportunidade, né? A gente podia ter ignorado aquilo, falado, o cara está aí, é candidato, não vamos ouvir. Mas a gente foi lá perguntar para o cara, falou, pô, você tem alguma política? Né? Você pretende frear esse movimento de gente, da sua população de ir para o Brasil? E o cara até meio que se assustou, né, mas resolveu falar. Então, eu acho que tudo isso é questão. É lógico que é aliado à sorte, mas é questão do olhar também, né? A gente podia ter deixado tudo isso passar, né, porque não fazia parte da pauta, estava lá, enfim, era uma coisa alheia à nossa cultura, ao nosso objetivo lá. E de repente a gente sacou isso, falou, pô, os caras estão, né, falando de uma coisa que pra gente é muito importante, que é justamente essa da oportunidade que essas pessoas vinham de vir aqui pro Brasil, se submetendo a salários baixíssimos, né, moradias de tão ruim qualidade, tão péssima qualidade, e essa questão toda, né, de estar no local, de enxergar, de poder trazer isso para uma matéria de televisão, né? É lógico que aqui essa matéria também foi feita aqui, aí tem a Fernanda que fez a parte aqui de São Paulo, né? E é lógico que quando você tem o explorado, você obviamente tem o explorador, e aí você barra naquela questão toda, né, de que essa pessoa que explora, ela não quer só perder um negócio, ela tem medo, ela está fazendo uma coisa ilegal, aí você envolve polícia, envolve segurança, todo esse problema que a gente já comentou aqui antes. Então eu acho que é meio por aí, essa questão de se eu tiver que falar, eu tenho 34 anos e estou há 10 na profissão, eu acho que se tem alguma coisa que eu tenho que deixar aqui para quem está começando é essa questão do olhar, né? O não você já tem, né? Não custa nada. Pô, o cara é candidato a presidente. Por que eu vou abordar ele para perguntar, fazer uma pergunta lá, se isso trata, né? Se o programa de governo dele trata disso. Mas o não você já tem, né? Então eu fui lá e perguntei e ele respondeu. A mesma coisa lá na Bolívia, né? A gente abordou as pessoas que queriam falar, né? Então eu acho que é isso. É a questão do olhar, é a questão de de querer participar, né? E trazer isso, né? Para a televisão, lógico, como comentaram aqui já, que é mais difícil, porque envolve imagem, envolve as pessoas não quererem muitas vezes aparecer, mas eu acho que a gente tem que tentar. Eu acho que o objetivo o principal é esse. Vamos tentar. Se eles disserem sim, melhor. Se não, a gente tenta de novo. Boa tarde, então, o senhor Fernando Lopes. Deixa eu só fazer um comentário. Não, 4 vezes vencedor do prêmio Cinco. Vladimir. 5, desculpa, tá vendo? 5. É isso aí. Assim mesmo, 5. Mas vamos lá. Ano que vem, de novo, tá aí. Pois eu acho até complicado, vou parar um tempo. Fica parecendo que só eu me inscrevo nesse prêmio. Fica parecendo que só eu me inscrevo.
Mas é o seguinte, inclusive em todas as outras oportunidades eu tenho falado sobre a nossa briga lá em Brasília, vou me referir a isso, que não tem a ver com a ilustração, que é o meu trabalho, mas acaba tendo a ver com o jornalismo, com a situação política e todo o resto, né? Mas o trabalho do ilustrador é bem diferente do jornalista, porque a gente não faz apuração, a gente trabalha isolado, a editoria de arte sequer fica na redação, então é um trabalho de outra natureza, talvez até. A gente lida com informação, mas eu penso que talvez seja de uma forma mais criativa. E aí eu queria chegar na sua pergunta do que dizer aos jovens, porque eu voltei a estudar e estou me formando esse semestre na licenciatura. Consegui terminar o bacharelado em artes, né, porque eu comecei com comunicação, fui para artes, voltei para comunicação, voltei para artes e fui trabalhar. Tinha uma ótima base, fiz 4 anos, um no Chile, um em Costa Rica, 2 no Rio de Janeiro, porque estava justamente querendo a ilustração, que é meio entre arte e meio jornalismo, né, então fiz 4 anos. Mas agora fiz em artes e estou terminando a licenciatura. E o que estou descobrindo nesse processo de estágio, de trabalhar com jovens, é que o que faz muita falta é justamente o processo criativo. O que você tem a dizer. E talvez isso seja o gancho para se manter vivo, né, e para se manter ligado. É descobrir o que você tem a dizer e o que você... Essa é a participação com a história com H, esse é o olhar também, né? É a sua participação no processo. E isso é educativo. Agora, a nossa briga lá em Brasília, aqui é o meu parêntese, que eu sempre tenho falado quando recebo o prêmio nisso, é porque essa atitude criativa, acho, justamente te leva a se envolver nas coisas, né? Então, nós estamos brigando em Brasília contra o problema da especulação imobiliária, tentando preservar uma área de cerrado dentro da cidade. Isso há vários anos. Essa área está na mão de Nenê Constantino e Antares Engenharia, que, se vocês se lembram bem, está naquela questão da Operação Aquarela, que levou à renúncia de Roriz, e mudam os governos, e essas pessoas continuam no poder. E estão mandando e modificando documentos, são denunciados no Ministério Público, mas continuam donos da área. Atualmente tivemos 2 vezes com o desembargador que estava com o processo, conseguimos que ele reconsiderasse sua decisão e proibiu liminarmente a expansão. Mas onde chega a coisa no jornalismo? A imprensa está completamente amarrada. Não fala sobre o assunto. Eu vi pautas sendo postas na gaveta, prontas, porque são os grandes anunciantes. E aí se chega a outra violência, que não é a violência policial, nem a violência criminal, mas a violência do dinheiro e do poder econômico. Então as pautas ficam amarradas em todos os níveis, a televisão, a imprensa, porque os anunciantes são os que mandam na realidade. Isso é grave. Fernando tocou num ponto que é essa da criatividade. Eu queria aproveitar esse gancho para jogar para o Murilo, porque eu confesso, Murilo, que eu tomei um susto. Eu consegui fazer aí essa madrugada um mutirão meu para... pelo menos dar uma olhada, ainda que por cima. Eu consegui assistir, de TV consegui assistir tudo, rádio consegui ouvir, foi difícil achar o link, mas achei os links, ouvi e tal. E li quase tudo de impresso na internet. Fiquei lá procurando para achar quais eram os links e tal, fiz até uma listinha, coloquei no nosso mailing, e eu tomei um susto. Quando eu achei o link da tua matéria, quando a ditadura entrou em campo, numa página de esportes. Eu falei, não está errado, né? Vamos procurar outro, pula, né? Tal. Mas de fato estava lá, né? Como é que num caderno de esporte, no espaço de esporte, você começa a puxar essa conversa? Eu acho que, primeiramente, queria falar que a matéria é uma matéria, né, com a autoria da Larissa Arantes e do Thiago Nogueira, nós 3 que fizemos a série de reportagens. E essa reportagem, na verdade, ela surgiu, acho que é até interessante estar conversando isso aqui, ela surgiu quando eu estava na faculdade ainda, a pauta, na década de 90. Eu gosto muito de futebol, mas mais que de futebol eu gosto do Atlético. Então sei tudo da história do Atlético. E eu sabia muito da história do Reinaldo, que era um jogador, para quem não conhece, quando fazia o gol, ele levantava o punho cerrado, o braço direito, em sinal de protesto, em referência aos Panteras Negros, dos Estados Unidos também, né? Tinha um protesto ali. Enfim, aí eu comecei a discutir isso com um professor na faculdade, e ele falou, olha, ele era um militante político, assim, né, que tem uma longa trajetória aí de política, ele falou, olha, tem uma pauta boa aí. Há vários atletas no Brasil que foram atropelados pelo regime militar. Enfim, ele me falou isso há mais de 10 anos e a pauta ficou escondida ali, porque eu fui trabalhar com polícia, fui ser correspondente de jornal em Brasília, enfim. Esse ano, quando eu já de volta a Belo Horizonte, surgiu o advento da instalação da Comissão da Verdade. Aí essa pauta me deu aquele estalo, desenterrei essa pauta e organizei ela, e a gente começou a pensar, eu distribuí para a Larissa e para o Thiago, falou, vamos ver nós 3, e aí vieram surgindo outras histórias impressionantes, assim, que
eles foram descobrindo, eles estavam falando da questão da pauta, né? A pauta tem essa dinâmica quando ela é boa, assim, ela vai mudando, né? Eles descobriram histórias fantásticas de pessoas que eram desconhecidas, assim, anônimos, que têm histórias fantásticas, então a gente foi adequando a pauta. Agora, quanto a essa questão de sair na editoria de esportes, é um pouco que a colega aqui do Zero Hora falou, é tanta resistência, às vezes, dentro do jornal, para você conseguir emplacar uma pauta, que eu consegui no esportes, porque estava em época de eleição, não sei o quê, na política não tem jeito, não sei no que não tem jeito, eu falo, no esporte tem jeito. Aí o cara do editor de esportes, eu dou um espaço aí e tal. Então eu consegui me emplacar ela no esportes, né? Assim, é um absurdo, assim, como há frustração dentro de uma redação, como as pessoas tentam boicotar as boas pautas. Mas, enfim, a gente venceu essa etapa. Exatamente, a gente venceu essa etapa. E, como você está falando, foram histórias fantásticas. Por exemplo, além dos jogadores famosos, né, que a gente, Reinaldo, Afonsinho, Sócrates, a democracia corintiana, enfim, e as histórias da Copa de 70, 74, que a gente desenterrou, a gente descobriu histórias como a Larissa, ela ficou enfurnada um dia na sala lá da Comissão de Direitos Humanos de Minas Gerais, e ela mexendo nos arquivos lá, ela descobriu a história do primeiro feto anistiado da história do Brasil, e hoje ele é um maratonista. E a história dele assim, é emocionante, a gente escolheu a história até para fechar a série de reportagens, que a mãe dele foi presa durante o regime militar, passou uma noite detida e foi torturada, ela estava grávida. Quando a criança nasceu, ela nasceu com um problema grave, que ele só conseguiu começar a andar com 6 anos. E logo que ele começou a andar, ele começou a correr, e esse cara hoje ele é um ultramaratonista, já correu em Nova York, enfim. Mas, então, como o esporte ajudou a superar isso. Os outros casos eram casos já conhecidos, assim, mas um desafio da pauta foi muito interessante também, que mesmo dos jogadores famosos, havia muito folclore em cima dos casos, né? Por exemplo, o Reinaldo, o Afonsinho, o Nando, o irmão do Zico, que tem até um livro contando a história dele. Ele foi obrigado a abandonar a carreira com 26 anos, depois de ser perseguido no Brasil, em Portugal, por causa de uma posição política. E o que eu achei interessante, apesar de algumas pessoas falarem assim, já é batido essa história e tal, quando nós fomos escutar essas pessoas, elas tinham uma sede de falar. O Reinaldo, eu fui entrevistar ele lá em Belo Horizonte, ele tem uma amargura, assim, porque ele foi um grande craque, que realmente teve problemas de joelho, mas ele também sofreu muito boicote, de convocações e tudo, e aí ele queria falar, e assim, você vê que tinha uma coisa ali para falar. O Nando, a mesma coisa, o Afonsinho, ele estava sentindo até assim, quando eu falei com ele, ele falou assim, não, mas como é que você desenterrou essa história? Porque ninguém fala disso, assim, as pessoas esquecem isso. Ele teve um problema com o Zagallo, porque ele tinha barba e cabelo comprido, e isso virou meio uma lenda, mas na verdade ele era um estudante de medicina, altamente politizado, e ele foi boicotado sim pelo Zagallo, mas e também por toda a Comissão Brasileira de Desportos, que na época era dirigida por militares. Era um almirante Heleno Nunes, que era o presidente da CBD. Então, acho que isso que é fascinante. A gente foi atrás de boas histórias. Eu acho que sempre tem espaço. O bom jornalismo, seja num caderno de 16 páginas, seja na internet, onde for uma boa história, um bom jornalismo sempre vai ter lugar. Completando o que o Gustavo falou, né, da ida para a Bolívia e para o Paraguai, aqui ficou a Fernanda recebendo um monte de porta batida na cara da câmera, e queria que ela falasse um pouquinho também disso, porque quando a gente pensou em fazer esse documentário, a gente já sabia que já existia essa escravidão, né, essa exploração da mão de obra de paraguaios e bolivianos, mas o que a gente queria saber, indo para o Paraguai e para a Bolívia também, era que a gente acabou descobrindo por que acontece, né, que eles não querem ser denunciados, eles não querem ser deportados, eles não querem deixar de ser explorados. E aí, com o material que o Gustavo trouxe, ficou muito claro, quer dizer, eles deixam uma origem pior do que a realidade deles aqui, e também é cultural o fato deles ficarem horas na máquina de costura. O Gustavo foi num lugar lá, num personagem lá na área rural, que a casa da personagem está cheia de oficina, é uma oficina no meio do campo, está cheia de máquinas de costura. Quer dizer, ali ela cria os filhos, quando eles começam a andar e falar, eles também já estão costurando. Quer dizer, que é uma coisa cultural deles, meninos, meninas, não é uma coisa só de mulher, os jovens, homens, mulheres, e que aqui no Brasil eles arrumaram um jeito de ganhar dinheiro, inclusive mandam para lá, com toda essa exploração e com o pouco salário que eles recebem,
eles ajudam a manter as famílias que ficaram lá, da realidade que é muito pior do que a daqui. Então, ficou uma coisa assim, sabe, a gente descobriu que a gente está do lado deles, mas eles não querem que a gente fique do lado deles, porque eles querem continuar na labuta deles, do jeito que eles vão. Mas a Fernanda, que cobriu aqui também, ela pode contar um pouco mais aqui do nosso trabalho. Tem. A gente começou, na verdade, a matéria por aqui, antes de ir para lá. E, enfim, por telefone a gente não conseguia encontrar nenhum boliviano, nenhum paraguaio, né, que estivesse nessa situação. E aí eu tive que ir para a rua encontrar essas pessoas. E eu acho que eu encontrei 2 grandes personagens, que foi o seu Mário, que ele veio para cá depois que os filhos já estavam aqui trabalhando em costura. Ele começou a trabalhar na costura. E ele mora num lugar assim muito interessante, que era um galpão, e a gente bate na portinha, quando você entra tem uma casa dentro do galpão, e enfim, com uma oficina e tudo. E também o Léo, dessa família que morava na zona rural, e ele veio para cá, começou em costura, veio para cá numa situação nada agradável, ficou trabalhando, ganhava muito pouco, mandava indo dinheiro lá para o Paraguai, e hoje ele está aí estudando relações internacionais aqui no Brasil enfim, quer voltar para o país e quer fazer alguma coisa pelo país. E eu acho que esses 2 endereços, esses 2 personagens que a gente conseguiu encontrar aqui, foram depois os 2 endereços que o Gustavo disse, que ele foi para lá e encontrou, eram os parentes que ficaram lá no Paraguai e na Bolívia. Eu acho que é uma matéria muito... O diferencial disso tudo é a gente ter encontrado mesmo o porquê dessas pessoas, né? E ter entendido que, às vezes, você pergunta, eles estão lá naquela oficina trabalhando e ganhando pouco e tentando se sustentar com aquilo que eles conseguem, mas, para eles, é uma situação ótima, muito melhor do que a gente encontra lá no Paraguai e na Bolívia. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa história que a gente tentou contar. Hoje a gente teve aqui um mosaico do jornalismo que está sendo praticado no país todo, né? E é um encontro raro, é uma coisa pioneira, é difícil a gente encontrar tão boas histórias, colegas que conseguem chegar aqui e, com a maior generosidade, compartilhar o que fez, como fez, da forma que fez. Eu acho que isso é um momento raro, é uma coisa muito bacana mesmo, e eu espero que esse seja o primeiro de uma série de encontros. No próximo ano a gente vai estar aqui de novo e estar conversando e discutindo o jornalismo, como a gente faz, que tem que ter boa pauta mesmo, que você pode emplacar no esporte também, por que não? Você emplaca onde tiver espaço, vai ter um bom jornalismo. Eu acho que isso é que importa, né? E aí, era algo semelhante a isso que eu queria falar, que era até uma espécie de provocação, porque assim, eu vou contar só um pouco de algumas coisas que aconteceram comigo em relação a isso, para entrar no que eu realmente quero falar. Eu trabalhei como 5 anos como correspondente do Globo para a região norte em Belém, né? Foi de 2002 até 2007. Eu fui o último jornalista a entrevistar a Dorothy Steng, a missionária. E essa pauta, a matéria foi feita, ela ficava indo e voltando aqui no Rio de Janeiro, porque não se conseguia ouvir, a justificativa era que não se conseguia ouvir o taradão, o Edivaldo Faria, que era o acusado por ela no Ministério Público Federal e tal. E aí eu dizia, gente, a realidade aqui do Pará, em alguns lugares, assim, a ANAPU não pegava celular, e assim, não existia um telefone público na delegacia de lá, nessa época ela morreu. Então, se era uma denúncia que estava no Ministério Público Federal, vamos levar ela adiante, depois se ele achar que tem que falar, ele vai atrás, mas assim, não vamos ficar tão engessado na coisa. E essa coisa ficou durante 10 dias, ela morreu, ela morreu no sábado, e na segunda-feira me mandaram para a ANAPU, para cobrir já a morte dela. Eu disse assim, a gente podia ter feito algo antes. Mas o que eu achava assim, estranho e ruim é que as matérias que eu fazia para o Globo, elas eram compradas pelos jornais locais. E aí eu ficava, mas por que os jornais locais não estão mandando o repórter para lá? Então, eles estão comprando as matérias da Agência Estado, da Agência Globo e da Agência Folha. E por que os jornais de Belém estão fazendo isso? E aí ficava aquela coisa de por que a gente não está falando sobre nós? Por que a Amazônia não está falando dela? Porque nós não estamos contando essa história. E aí, eu dou aula numa faculdade de jornalismo e eu discuto muito isso com os alunos, essa questão de
as duas maneiras que se vê a Amazônia, por exemplo. Ou ela é uma terra exótica, né, de animais raros, de não sei o que e tal, ou ela é uma terra sem lei. Raramente ela foge disso, amigo. Então a gente discute muito isso e tal. E nesse período em que eu entrei no Diário do Pará, e aí eu fui contratado como repórter especial, eu entrei com uma ideia na cabeça que deu certo, que assim, eu fiquei um mês como correspondente da Folha, e um mês depois eu entreguei o lugar na Folha, assim, gente, eu não quero isso não. E o que é que eu não queria na Folha? Era aquela coisa das matérias cada vez se tornando uma coisa telegráfica, e assim, é coisa da internet, né? Aquela coisa aí, então as matérias de 5 linhas, de 10 linhas, eu digo assim, eu não quero mais isso, eu estou com 20 anos nessa de profissão, não quero, assim, é a Folha, assim, dane-se, é a Folha ou não é a Folha e tal, né? Tá. Então, aí a gente ficava discutindo um pouco isso, assim, por que a gente não está conseguindo mais emplacar boas... Aí o pessoal disse, não, porque as pessoas não têm mais paciência para ler. Eu dizia assim, não tem paciência para ler. E aí, quando eu entrei no jornal que eu trabalho, o Diário do Pará, assim, entrei com aquela coisa de vamos fazer jornalismo literário, vamos entrar nessa coisa de tentar fazer uma coisa por esse lado, só com personagens, com bastante personagens, contando história, fugindo de lead padrão, fugindo dessa coisa. E aí a gente começou a fazer e começou a dar certo. Então, assim, esse prêmio, o diretor-presidente do jornal, ele ficou super contente, porque assim, nossa, finalmente a gente conseguiu ser reconhecido pelo aquilo que a gente vem fazendo há 4, 5 anos e tal, né? E a gente começa a falar nisso, e aí quando saiu a lista dos premiados, eu fiz questão assim, de ver a lista todinha e ir atrás das matérias. Eu li a matéria do Murilo, eu li a matéria da Letícia, né? Eu fiquei lendo quase todas as matérias que eram impressas, eu fui atrás dessa revista e tal. E aí eu vi uma coisa que era em comum, duas coisas que eu vi em comum. A primeira, assim, era uma tentativa de textos que fugissem justamente do que se aprende na universidade. Olha, o lead padrão americano e tal. Eu via, a maioria tentava fugir disso, tentava contar uma história sob outros ângulos. Eu ficava contente com isso, porque eu gosto disso. E a outra era, gente, como isso ficou descentralizado. Eu vi poucos veículos de comunicação do eixo sudeste, assim. Aí quando eu vi, digo, pô, que bacana, isso aqui e aí eu digo assim, o que foi, e era a provocação que eu fazia, o que foi que fez com que houvesse essa descentralização? Então, assim, o que está vendo? O que o jornalismo está vendo? Assim, porque me desculpe, porque eu estou aqui em São Paulo, não é legal a gente falar mal, mas assim, eu não consigo mais ler a Folha como eu lia antes, com o mesmo prazer que eu lia antes. Então, assim, eu discuto com a Guirre Talento, que é o correspondente de lá da Folha, que virou meu amigo. Quando ele chegou lá, o pessoal disse, olha, procura o Ismael e tal, a gente virou amigo de tomar umas biritas de vez em quando, e a gente sair para... E a gente fica discutindo muito isso. Ele disse assim, eu disse, pô, Guirre, mas é chato essa coisa do... aquela coisa de 5, 10 linhas... E aí tu não consegue vender uma pauta, tu fica frustrado e tal. E ele disse, mas é melhor do que o Estadão, que faz aquela coisa. Eu disse, não, velho, eu prefiro o Estadão, que ainda vai atrás de algumas coisas meio malucas, ainda tem Então, aí a provocação é para vocês, vocês têm essa percepção de que a coisa, as histórias estão sendo agora contadas pelos próprios protagonistas, ou seja, descentralizando o jornalismo, tá, aquilo que o coach falava, tem que ser mais Brasil e menos Brasília, é a provocação para vocês? Tá, eu respondo, né? Meu nome é Conchita, eu sou editora do Crimes da Ditadura, e com a equipe Patrícia Araújo, a nossa diretora estava aqui, a Nereide. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que sim, esse aprofundamento da notícia, ele na verdade, aquilo que permite que o amadurecimento de toda a nossa profissional, de anos de profissão, quer dizer, ele possa realmente, é como que a coroação, eu sinto assim, que é como a coroação, você poder realmente trabalhar num material dessa extensão, como o Crimes da Ditadura, 50 minutos, o especial da Globo, 50 minutos, isso é um luxo, isso é algo realmente, no tempo em que você realmente tem o espaço, sim, o hard news, tem a função e tudo, mas é você contribuir de fato para aquela pessoa que está em casa, né, na casa dela segura, com a sua família e tal, ela conheça a realidade do Pará, ela conheça a realidade da Amazônia, né? Então, assim, mostrar, trazer a memória histórica do que aconteceu no processo violento pelo qual o nosso país passou. Então, assim, trazer essa memória histórica mesmo, né? Que a gente perdeu, os nossos filhos já não tem mais esse contato, quer dizer, é um dever que a gente tem também, e com todos os filhos do Brasil, né? Com todos os brasileiros.
Então, realmente é algo fantástico. Eu acho que esse é um momento das nossas carreiras, das nossas vidas, que é assim uma coroação mesmo. E o prêmio, claro, aí é o máximo do máximo, mas trabalhar nesses documentários, nesses especiais, com essa colcha de retalhos, você conseguir unir todas as partes, tentar dar os dois lados, a notícia equilibrada, você mostrar a realidade, você mostrar a emoção, você mostrar e você conseguir selecionar, definir o que o público realmente quer, né? Pensar naquilo que o público quer ver, quer escutar. Gente, eu quero agradecer tremendamente a participação, a disposição de vocês terem vindo aqui. Eu sei que hoje à noite... Esse tempo, né? tempo, a gente sabe que o tempo de vocês também é preciosíssimo. Ainda mais hoje, né? Todo mundo está se preparando aí para essa cerimônia. Se prepararem para a cerimônia. E foi ótimo. Para mim foi um prazer enorme estar aqui, dividindo com vocês, escutando e conhecer o meu mais novo amigo de infância aqui, que está aqui do meu lado, né? A gente se conhece há 4 horas, mas praticamente a gente se conhece a vida inteira. E foi muito bom escutar essas histórias e eu queria agradecer demais. Eu recebi um presente hoje também, né? Eu acho que, assim, a gente aqui teve a chance, cumpriu o objetivo quando a gente pensou em fazer essa roda de conversa, que era promover um espaço e um tempo, justamente porque nós fizemos aqui. Que foi o quê, na verdade? Pensar sobre a nossa atividade, fazer um chororô também, né? A gente fez lá o mimimi nosso, né? As dificuldades, mas com um sentido muito claro, né? Que é o sentido de mostrar e de refletir que a nossa atividade, ela não é fácil. Falamos aqui de questões muito concretas, por vezes sofremos ameaças, seja do crime organizado, seja da sociedade e das pessoas em geral, seja às vezes do poder público que não nos protege como deveria, não reconhece o nosso trabalho. Falamos da falta de espaço nos veículos para a temática que vocês abordaram aqui, a questão dos anunciantes. Eu acho que a dificuldade da cobertura em áreas remotas do país, e o diálogo com os grandes centros. Falamos também de todo o processo de superação que a gente, né, faz, porque se alguém pegou essa conversa pela metade, pode ter pensado, nossa, mas eu, não quero fazer isso daí não, né? A prova de que é possível e vale a pena é a presença de vocês aqui. O que vocês fizeram, o trabalho de vocês, né, o que foi publicado e a repercussão que cada um desses trabalhos tem na sociedade. É claro, eu acho que isso é muito claro para todo mundo, né? O prêmio que vocês estão recebendo aqui hoje, na verdade, é um sinal, é uma bandeirinha dizendo, olha, o que você promoveu lá com a sua matéria é que vale, né? A mudança de opinião, a reflexão que isso promoveu, a discussão que isso envolveu. Então, estar aqui e poder dividir isso, eu acho que é muito bacana. Para quem está começando, uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, que eu achei muito bacana, é que a gente tem gente com uma experiência enorme, gente com uma experiência que ainda está sendo construída, começando a ser construída, o que deixa muito claro que assim, o bom jornalismo, ele depende de vontade, temos critérios técnicos a seguir e nós os seguimos, mas quando seguimos esses critérios técnicos com a sensibilidade que a gente falou aqui, a gente não deixa a sensibilidade nos comover, né? Temos que buscar aquela nossa, né, não imparcialidade, assim, imparcialidade, mas a tal da objetividade, quer dizer, isso não quer dizer que a gente é robozinho, né? A gente se sensibiliza com as coisas e quando a gente consegue fazer um jornalismo sensível, que respeita os nossos princípios éticos de ouvir os dois lados, como a Miriam falou aqui, né, somos democratas, queremos ouvir o outro lado, a gente faz um jornalismo de excelência. Então, eu queria agradecer, parabenizar vocês pela oportunidade, dizer que, pelo menos assim, foi muito legal, espero que cada um carregue aqui de si essa noção de que o que você fez lá no seu veículo, lá no seu estado, lá no seu pedacinho, é algo que está sendo praticado pelo país e que pode ser replicado para os que puderam ouvir, participar aí. Eu acho que fica um pouco dessa mensagem, né, de que assim, ano que vem tem mais, né, e a gente vai buscar mais dessa repercussão na sociedade, né?